atenção que o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, defendeu hoje uma decisão definitiva sobre a suspensão da rede social X, o antigo Twitter, no plenário da Corte, se somando aos votos da primeira turma da Corte, composta por Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Luiz Fux, via plenário virtual. Lembrando que inicialmente a plataforma foi suspensa por decisão monocrática do Alexandre de Moraes e virou colegiada na segunda-feira depois da decisão unânime da primeira turma, que tem Moraes como presidente. Hoje, Nunes Marques afirmou que o bloqueio da plataforma é um tema sensível e que a controvérsia constitucional veiculada neste caso é dotada de especial repercussão para a ordem pública e social do país. Nunes Marques decidiu então que deve haver uma apreciação e um pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro deu o prazo de 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se manifestem sobre os pedidos do Partido Novo e da Ordem dos Advogados do Brasil para que a suspensão da plataforma seja revertida. E ontem a bancada de oposição na Câmara e no Senado fez uma reunião conjunta a portas fechadas para decidir como vão atuar para que o X volte a operar no Brasil. Segundo deputados ouvidos sob reserva pela nossa produção, sob reservas, pela nossa produção, caberá aos senadores de oposição fazerem as críticas ao ministro Alexandre de Moraes e a atuação dele, e também cobrar a imediata derrubada das sanções. Após o encontro, senadores de oposição divulgaram um manifesto contra o que chamam de democracia relativa. Vamos acompanhar um trecho do que disse o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia. O Brasil está atravessando um momento de extrema gravidade, onde princípios e garantias constitucionais estão sendo relativizados, ofensa a valores que são valores caros a todo o povo brasileiro. E é preciso que cada um de nós, especialmente aqueles que têm assento nas casas do Congresso Nacional, tenhamos posições firmes e claras em defesa da verdadeira democracia. A democracia que nós defendemos não é e não será jamais uma democracia relativizada. É uma democracia na extensão que estabelece a nossa Constituição Federal. Bom, mesmo com a decisão do ministro Nunes Marques de mandar a discussão ao plenário, então para o colegiado ali do Supremo Tribunal Federal, é o presidente da casa, o ministro Luiz Roberto Barroso, que tem que pautar a data do julgamento do caso. Lembrando que a maioria se constrói com 6 votos, ou seja, o Supremo precisa de apenas mais um ministro votando junto com o relator Alexandre de Moraes, já que a maioria já foi formada ali na primeira turma para formar também a maioria geral, entre os 11 integrantes da corte, mas é bastante simbólico esse envio também para o colegiado, para a gente ver se vai ter o endosso da Suprema Corte do país como um todo, Mark? É isso, Manu. Vamos lá. Eu fiz questão de ler a decisão do Nunes Marques, até para entender o que ele diz nas entrelinhas. Ele diz muita coisa nas entrelinhas. Aliás, o sentimento que eu tive lendo a decisão foi que, se ele pudesse dar uma decisão monocrática questionando tudo, ele daria, mas aí deve ter ali uma correlação de forças internas dentro do Supremo Tribunal Federal, e ele preferiu jogar essa batata quente para o plenário. Mas não o fez ainda oficialmente. Ele cita ali que o tema é sensível. Ele usou uma outra palavra que me chamou a atenção, que seria pertinente, é o termo que ele usa, que a Suprema Corte analisasse de forma colegiada esse assunto, mas ele não remeteu oficialmente ao plenário. E por quê? Porque assim, Manu, ele ainda mantém a possibilidade de dar uma decisão monocrática. Ele fica com a caneta cheia nesse caso em específico. Eu tendo a achar que pelo menos a discussão vai ter. Não tenho muita esperança, não, do que o plenário vai decidir sobre esse tema. Acho que já está bem claro para todo mundo. É o que a maioria vai decidir. Mas é importante, pelo menos, que tenha o contraditório. Já é um avanço no Brasil atual. O Senado da República precisa debater esse assunto. Falava com a Manu aqui fora do ar. Quem está na live viu, ou melhor, não viu os senadores paranaenses ali nessa coletiva. Para quem está no carro, era uma coletiva de imprensa com todos os senadores que estavam discutindo na reunião que registramos aqui. Senti falta dos paranaenses. Nenhum dos três, pelo menos nessa imagem, Manu, e as assessorias estão todas escutando, podem nos mandar aqui a opinião de cada um deles. Pelo menos as imagens da coletiva final, eles não estavam nessa reunião e eles precisam
estar porque os paranaenses querem estar representados através de seus representantes, que é o que eles são, lá no Senado Federal. É isso, o Moro que inclusive tem falado bastante sobre o assunto nas redes sociais e é um dos parlamentares que inclusive continua postando lá, né, no X. A gente trouxe aqui que ele falou que conta com a ajuda aí de colegas que estão fora do país para fazer as postagens para ele, mas nesse pronunciamento oficial, né, por parte ali da oposição que está batendo bastante nesse assunto, como tem que ser, nenhum dos paranaenses estavam presentes. Você está vendo ali de novo as imagens na nossa live. Claro que a gente vai continuar acompanhando ao longo da semana, dos próximos dias, esse assunto vai continuar repercutindo em todo o país.